Olá a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Lise Mizini e hoje a gente vai falar sobre a Lua. Quando a gente vai falar da Lua e tudo que está envolvido com a Lua, a gente está falando não somente da Lua no mapa astrológico. Quando a gente vai fazer uma sessão astrológica, fazer a leitura de um mapa, é necessário a gente observar todos os elementos que estão de alguma forma ligados a essa energia lunar. Então, nesse caso, o que a gente vai observar no mapa? A gente vai observar a Lua e como todos os planetas, né, os luminares também, eles têm um signo que eles representam. No caso da Lua, esse signo é Câncer, que é o signo da mãe, da nutrição, né? Então, quando a gente vai olhar a Lua no mapa, a gente vai olhar a casa onde Câncer está, a casa onde tem Câncer na cúspide e também a casa 4. Então, esses são os aspectos que a gente vai levar em conta quando a gente estiver falando dessa energia, essa energia ancestral, ou essa energia de infância, ou essa energia de mãe, né, de nutrição. A gente vai olhar, então, a casa 4, a cúspide que tem o signo de Câncer e a Lua, o signo que está a Lua, com todos os aspectos que essa Lua faz. E a gente pode olhar também o regente do signo onde essa Lua se encontra. Por exemplo, se eu tenho uma Lua no signo de Sagitário, eu vou dar uma olhadinha em Júpiter, como que Júpiter está, porque o Júpiter vai me falar mais sobre essa Lua. Então, são várias partezinhas do mapa que a gente vai conseguir entender a alma dessa pessoa. Por que a alma dessa pessoa? Quando a gente está falando da Lua, da casa 4, do signo de Câncer, a casa que ele está, a gente está falando de uma coisa muito profunda, uma coisa muito interna, interiorizada, que seria algo que a gente poderia definir como a alma da pessoa, dependendo da crença que você tem. Ou seja, a gente pode estar falando, a gente vai estar falando, né, da infância, como foi a infância dessa pessoa, o que ela recebeu, o que ela não recebeu, como ela foi tratada e como ela entendeu. Mas, dentro de uma coisa mais kármica, a gente pode estar falando de uma energia ancestral, né, de tudo que veio antes também, que ela trouxe como bagagem para essa vida, por algum motivo, ela trouxe como bagagem para essa vida. Então, às vezes, quando a pessoa tem a Lua muito aflita, né, cheia de aspectos complicados, são pessoas que quando crescem costumam achar injusto as coisas que passaram, né, porque de certa forma é injusto mesmo, porém isso tem a ver com uma energia ancestral. A gente não pode esquecer que duas pessoas carregando os mesmos aspectos, né, o mesmo mapa, digamos que duas pessoas nascem no mesmo local, no mesmo horário, então têm o mesmo mapa, essas duas pessoas podem reagir de maneira distintas a esse mapa, porque no centro do mapa, a gente pode levar em consideração que existe algo chamado consciência. Certo? E às vezes a consciência de um ser humano está um pouco mais evoluída e ele vai reagir de uma maneira mais positiva a esses aspectos. Isso não significa que não vai doer se ela tiver tido uma infância conturbada, complicada, vai doer, mas ela vai reagir de uma maneira diferente, de uma maneira mais madura. Ela vai tentar transmutar aquela energia para que ela não repita com seus filhos, provavelmente, né? Então, isso é a energia de Lua, certo? Bom, a Lua nos conta então como foi essa infância, né? Como foi o relacionamento com o primeiro grande amor da vida da pessoa, né? A Lua, ela representa
a mãe que essa pessoa teve, como ela foi recebida ao mundo junto com o ascendente. Quando a gente fala de recepção ao mundo, é muito importante também olhar o ascendente, né? O ascendente vai nos contar muito mais de como essa pessoa chegou ao mundo do que a Lua. A Lua vai nos contar como ela foi recebida também, como ela foi tratada, o que ela recebeu, né? Mas o ascendente, ele fala dessa entrada, dessa chegada, né, ao mundo. Porque como a pessoa chegou ao mundo, contado pelo ascendente, é como a pessoa vai chegar nos lugares e receber as situações pela vida dela, né? Então, como tudo, né, é dual, existem dois lados, muitas vezes dependendo da consciência da pessoa, ela vai reagir de um jeito ou de outro, como eu já falei antes. A Lua, ela é extremamente instintiva, extremamente emotiva, é a parte de nós que contém sentimentos, é a parte de nós que contém emoções, né? É como a gente reage instintivamente, é como a gente sente as coisas, né, que acontecem em relação a gente, como a gente reage na questão mais primordial. Muitas vezes, quando é uma lua num signo mais fechado ou num signo feminino, a pessoa tem uma tendência a reagir de uma forma mais introspectiva, podendo muitas vezes esconder os seus sentimentos. Ela não deixa claro para os outros, né? Mas, quando se trata de um signo yang, né, masculino, essa pode ser uma pessoa em que o orgulho também tem uma tendência a esconder as coisas, porque os signos masculinos, especialmente os de fogo, eles costumam querer brilhar muito, né, e tá muito importante para eles isso, né, dentro desse signo. Por isso existe essa necessidade de, muitas vezes, esconder sentimentos como vulnerabilidades e sentimentos que eles considerem fraquezas, né? Então, dependendo do signo que está a Lua, ela vai ter essa tendência. O signo vai nos contar como é que essa pessoa reage e o que traz segurança para essa pessoa. A Lua, ela fala da nossa forma de se sentir seguro, né? Câncer precisa muito de segurança. Câncer é um signo muito neném, né? Signo da mamãe, mas também do bebê. É um signo que precisa de muita segurança, e a segurança de Câncer, ela pode se apresentar de várias maneiras, porque existem 12 arquétipos de signo, né? Então, por exemplo, uma lua em Áries, ela vai precisar sentir que ela está sempre inovando, está sempre no agito, está sempre procurando algo, está sempre iniciando algo novo. Ela precisa de movimento, ela precisa de pressa, né? Então, quando tu deixa uma pessoa com lua em Áries de molho, quieta, sem muito movimento, essa pessoa vai reagir com uma grande insegurança, porque ela não está sentindo que ela está construindo, o que ela está fazendo, o que ela está criando nada. Então isso tem uma tendência a deixar ela muito chateada, deprimida até, né? Podendo até meio que dar uma apagada no fogo de Áries ali, né? Se ela ficar nessa situação durante muito tempo. A casa 4 também nos conta como é que foi a infância, como sentimos o pai ou a mãe, né? Geralmente a gente conversa com a pessoa e pergunta das características da casa e pergunta quem foi essa pessoa na sua vida, né? E aí a pessoa diz, olha, essa pessoa foi meu pai, ou essa pessoa foi minha mãe. Eu percebo que é bastante variável. Tem gente que sente a casa 4 como a mãe, tem gente que sente a casa 4 como o pai, né? Aquele cuidador que foi mais introspectivo e mais presente na vida da criança, geralmente fica com a casa 4. E quando a pessoa não teve mãe, ou a mãe faleceu, ou a pessoa não foi criado pela mãe. Então a gente tem vários aspectos, né, que podem nos mostrar isso, né. Uma criança, por exemplo, que não teve a mãe, não teve nenhum contato com a mãe, ela pode inclusive nascer com uma lua sem aspectos.
ou com uma lua fora de curso, onde ela não sentiu essa energia da mãe, né? Mas outros aspectos também nos contam isso, aspectos como com Plutão, com Netuno, né? Até mesmo com Urano, que pode ter dado ali a pessoa pode ter até convivido com esse cuidador, mas era uma convivência distante, emocionalmente distante, né? Aspectos com Urano, eles nos trazem essa distância, né? Essa instabilidade de Urano. É importante também olhar o regente da casa 4 e 10, né? Dependendo se a sua mãe foi à casa 4, olha o regente, né, para entender. E o seu pai, o regente da casa 10. Esses regentes vão nos contar ainda mais do que aconteceu nessa infância. E por que isso é tão importante? Porque é do ser humano ter essa tendência de agir na sua vida adulta conforme aquilo que ele aprendeu, certo? Então, eu aprendi que eu tenho uma instabilidade ali com Urano, que, não tá bom pra mim, viro as costas, vambora, não quero nem saber, isso e aquilo. Eu tive uma mãe que mudava de ideia muito rápido, eu tive uma mãe que eu não tinha certeza que ela estaria ali, sabe, porque ela era bastante instável. É exatamente isso que eu tenho uma tendência a fazer. Ou seja, isso se torna muito forte em mim. É o aprendizado que eu tive, isso é a minha alma, né? E aí, eu sou convidada a transmutar isso de alguma maneira, né? A aperfeiçoar. Se hoje, de repente, eu tô vivendo esses aspectos e me tornei essa pessoa que eu fui ensinada a ser, né? Eu tenho a possibilidade de repensar o quanto isso é válido, o quanto não é válido, né? Então, às vezes, a pessoa vem com um aspecto de quadratura ou de oposição. Quadraturas são geralmente mais tensos, né? Mas ela pensa que isso é uma sentença. Não, não é uma sentença. Você está sendo convidado a repensar esse pensamento, né? Entender por que você está criando essa dinâmica na sua vida com seus familiares, seus filhos, seus amigos, sua profissão, seu trabalho. Você está sendo convidado a repensar tudo isso. Ela veio como uma energia pesada, mas você trabalha nessa energia e aí você consegue entender, aperfeiçoar, melhorar e vai ter a tendência a tornar esse um aspecto poderosíssimo na sua vida, porque essa energia está ali, né? Se você tiver, por exemplo, Urano, Plutão, contato com a sua Lua, com o seu Sol, com seus luminares, né? Seu Mercúrio também, e forem aspectos desafiadores, você trabalha nisso, você estuda, faz terapia, procura coisas interessantes, você se projeta para se melhorar, para se aperfeiçoar, né? E a partir daí você vai ter a força daqueles planetas agindo positivamente. Essa é a grande sacada da gente entender o nosso mapa, né? Entender cada pedacinho dele, o que isso me dá, o que não me dá. Geralmente, quando a gente faz a leitura ali para uma pessoa lá nos seus 40 anos e tal, ela consegue reconhecer tudo que ela ganhou daquele aspecto, principalmente se ele é um aspecto tenso, uma quadratura ou uma oposição. Ela consegue reconhecer o quanto na infância eu era impulsiva, né? Dando o exemplo aqui de Urano. Na infância eu era assim, impulsiva, do nada trocava de ideia. E trocava mesmo, aquele assunto anterior já não me interessava mais, eu não queria mais saber, eu olhava para o novo e era aquilo, e do nada acontecia de novo, até que eu fui entendendo um padrão, fui me acalmando, fui aperfeiçoando, e hoje eu já não sou mais assim, tão impulsiva, mas hoje eu tenho uma facilidade para trocar de situação quando eu estou vivendo algo que não me convém, né? Então vê como um aspecto com Urano pode ser benéfico. A pessoa começa no começo sendo impulsiva, fazendo um monte de coisa, trocando de ideia, não cumprindo palavras, e depois ela faz o quê? Ela transforma isso numa habilidade de não ficar em situações destrutivas. Então, a ideia da astrologia é sempre isso. E para isso, né, a gente vai entender
o posicionamento da nossa lua, a casa que ela está, o signo que ela está, o regente do signo que ela está, a casa 4 e os regentes da casa 4, se você identificar casa 10 também. Mas a casa 4 é aquilo que está na nossa alma. Isso é um fato, né? Independente da casa 4 representar a mãe ou o pai, aquela casa 4 é a nossa alma. Então, se ela estiver representando o seu pai, significa que o seu interior foi plantado pelo seu pai, certo? Não é uma sentença que a minha mãe, que, né, isso e aquilo e tudo que eu aprendi com a minha mãe. Às vezes a sua mãe está representando a casa 10, e aí você realmente não vai, até vai se identificar numa coisa mais pública, mas quando a gente está falando de alma, daquilo que a gente tem dentro da gente, aquilo que às vezes os outros nem enxergam na gente, porque é tão oculto, é tão nosso, e é a lua, né? A gente não tem essa carcaça livre para todo mundo ver, a gente se esconde, a gente se deixa o nosso um cantinho mais protegido, a gente só abre para as pessoas que a gente realmente confia, que a gente gosta, que tem alguma afinidade, né? E a gente não deixa isso tão à mostra para todo mundo. Então a casa 4 é padrão, né? A casa 10, ela representa um dos pais, mas ela não tem essa influência na nossa alma, no nosso íntimo, sabe? Muitas pessoas não conseguem nem se sentirem representados pela casa 10. Muitas vezes estão trancados na casa 4, né? Estão vivendo essa casa 4, não conseguem se projetar para fora. Por quê? Porque às vezes a casa 4 é pesada, muito pesada. Tem uma série de coisas ali para transformar, para transmutar, para conversar, para tentar resolver. Tem tanta coisa ali na casa 4, às vezes, que a pessoa não consegue sair daquilo. Fica num círculo vicioso. Então, o que acontece? Se ela vai conhecer o mapa dela, ela diz, sabia. Eu sabia que tinha tudo isso ali na minha casa 4, eu sabia que a minha lua era uma coisa de louco, mas qual que é a ideia de você vir conhecer o seu mapa? É saber que tudo tem um lado bom e um lado ruim, e tudo depende da consciência, como eu citei Urano, né? E assim vale para todos os planetas. Vale para Saturno, que é outro maléfico, Marte, Plutão, todos, né? Todos têm alguma coisa boa para dar. Inclusive, os mapas mais difíceis e mais complicados que eu vi são de pessoas de extrema consciência. São pessoas, assim, acredito eu, que sejam justamente pessoas que carregam um mapa tão complicado porque eram fortes o bastante para saber que não iam cair nas armadilhas daquele mapa, certo? Eu conheço mapas de pessoas que é um mapa verdadeiramente de um alcoólatra, e essa pessoa nunca botou uma gota de álcool na boca. E quando questionado, mas por que você não bebe só um pouquinho? Essa pessoa fala, sinto que se eu beber eu nunca mais paro. É uma pessoa que nunca bebeu, mas ela sente que ela deve manter distância daquilo, porque aquilo está na essência dela, ela sente aquilo intimamente, mas nunca bebeu. E está no mapa dela uma grande tendência ao alcoolismo, né? Uma grande tendência a vícios, certo? Então, tudo vai da consciência que move esse mapa, certo? Então, aqui é para falar sobre o que essa casa 4 nos traz, o que essa lua, seus aspectos nos traz, o que o signo Câncer ele traz, dependendo da cúspide que ele estiver. E aqui a gente está falando da essência, daquilo que existe de mais íntimo na gente, de mais puro, aquilo que a gente traz instintivamente e que também tem a ver com tudo aquilo que a gente recebeu na nossa infância. A gente recebeu aquilo muitas vezes justamente para a gente poder transmutar, passar por cima, sabe? Para poder ser maior que aquilo. Muitas pessoas com uma lua super complicada, uma casa 4 assim desastrosa, né? Ela veio com o quê? Ela veio com a missão de transmutar aquilo, gente.
ela precisa ser maior que aquilo, ela precisa transformar aquela negatividade numa positividade para poder viver as outras casas do seu mapa. Então é isso, eu queria falar um pouquinho dessa energia ancestral que tem a ver muito para quem acredita em muitas vidas, eu acredito, para quem acredita em muitas vidas, tem muito a ver com situações que a gente já viveu, escolhas que a gente fez, e nessa vida a gente traz tudo isso de uma forma mais kármica. O Dharma também vem no mapa. Às vezes a pessoa não tem uma lua cheia de dharmas, né? Tem muita gente com uma lua cheia de aspectos terríveis, né? Mas aí tu vai olhar o regente da casa 4, tá lá super ajeitadinho, bonitinho. Outros aspectos, tá lá. A pessoa às vezes não foi beneficiada no lugar que ela nasceu, na família que ela nasceu, mas outros aspectos a beneficiaram, outras coisas foram super importantes, e tem a ver com a consciência, depende com a maneira como você vê, né? Você pode ver o lado bom, você pode ver o lado ruim. Se você estiver vivendo o lado ruim, você pode bater o pé e dizer, eu vou transformar isso numa positividade, num lado bom. É comum também a pessoa que vem com muitos aspectos benéficos, né? Tá tudo bonitinho ali no mapa, tá cheio de trígono, sextil, tá cheio de luz, que coisa mais linda, né? E aí a pessoa, ela faz o que ela se acomoda. Ela não tem vontade de fazer nada. Por quê? Ela está num lugar muito confortável, ela não tem um grande motivo para querer mudar nada, ela não tem uma dor interna, ou ela não reconhece sua dor interna, porque dores internas, se nasceu nesse planeta, todos temos. Mas essas pessoas, elas não reconhecem a sua dor interna. E por não reconhecer a sua dor interna, elas acabam por se acomodar e, né, tudo certo, né, e tudo, né, até que vem um trânsito, uma progressão, alguma coisa, faz aquela pessoa sacudir, ela diz, meu Deus, não fiz nada. Então, são justamente os aspectos difíceis que nos movem, né, e aí vale bem aquela frase, todo mundo fala, a famosa frase, né, aprender na dor. Então, os aspectos complicados, difíceis, eles não estão ali no mapa para causar choradeira, tristeza, desconforto, depressão, nada disso. Eles estão ali para tirar a gente de um lugar que a gente conhece muito bem e levar a gente a um novo lugar, certo? Então é isso. Fiquem todos em paz. Espero que gostem, curtam, compartilhem e se inscrevem no canal.